Bom dia, sexto ano, estamos aqui mais um dia, né, para mais uma aula de produção textual, ok? Então, vamos pegar aí o material, certo? A apostila de vocês, porque nós iremos corrigir a atividade que foi passada na semana passada, ok? Então, o nosso material traz justamente uma atividade em que nós temos, certo? Aqui uma tirinha. Tá ok? Na aula passada nós estudamos as histórias em quadrinhos, ou HQs, né? Ou tirinhas, como a gente tem o costume de falar, certo? Então nós vamos ler aqui essa tirinha, nós vamos ver que é uma tirinha que vai trazer como personagem principal o nosso menino maluquinho. E na aula passada nós vimos nos slides que o Ziraldo, que foi o produtor, o criador deste personagem, né, é o personagem que mais marca a história de Ziraldo na sua construção na literatura nacional, voltado para crianças, né, que é a construção do personagem, o menino maluquinho. Né, esse menino que geralmente usa esse calção preto, a blusa amarela e tem a panela na cabeça, certo? Então, a turma dele é uma turma grande, que ele também vai passar por várias situações, certo? Então, aqui, nós temos o nosso texto, Julieta, a taça é dela. Né? Então, vamos ver que situação é esta. Nós vimos que as histórias em quadrinhos, elas são textos narrativos, só que eles estão em formas de quê? De desenho e, como lógico o nome vem falar, em quadrinhos. Cada quadrinho, a gente tem os personagens, as falas vêm em balões, né? E nós acompanhamos o enredo da narrativa onde? Na leitura dos balões, ok? Então, a situação que nós temos aqui, certo? Que o menino maluquinho vem chamar a personagem, certo? No caso, a Julieta, porque ele vai, juntamente com sua turma, participar de um campeonato. Né? Então, eles vão montar um campeonato de futebol. Nós podemos ver aqui nas situações, né, que a nossa personagem realmente ela tem uma queda aí pelo o nosso menino maluquinho, certo? Então, para poder ter esse campeonato, né, é preciso de uma taça, né? Então, o que é que a nossa personagem vai fazer? Como ela realmente gosta do menino maluquinho, ela vai dar um jeito, certo, de conseguir essa taça para que o campeonato pudesse ser realizado, certo? Então, nós vamos ver aqui mais acima, né, que ela fica aí contrariada, certo? Vendo o que ela pode fazer e vai até a escola para poder ter uma ideia, né? Então, o que é que ela pensa? Ela vai pegar os materiais, né? Pega aqui, com certeza, argila, vai moldar, né, uma taça, né? Com certeza, coisa que ela aprendeu na aula de artes, ok? E, em seguida, nós vamos ter o quê? Ela coloca aí o material, né, no fogo para poder secar, certo? Depois que seca, ela pinta, vem decorar, certo? Aqui a taça. Logo em seguida, né, ela vai dizer, consegui. Então, ela consegue montar a taça para o campeonato dos meninos, né? Então, no dia seguinte, ela chega com a taça para a turminha, né, e apresenta a turminha a taça, né? Todos gostam realmente do que foi feito, né? Dizem que ela é genial, porque ela conseguiu realmente fazer uma taça para o campeonato e os meninos se empolgam até mesmo no jogo querendo conquistar a taça. Logo em seguida, nós vamos ter a seguinte situação. O menino maluquinho chega para ela, né, e vem falar que a turma adorou, certo? Aí a taça que foi feita e os meninos resolveram pedir que a nossa personagem, né, ela possa dar o primeiro chute para começar o campeonato. Então ela fica muito honrosa com isso aí e realmente ela dá o primeiro chute, né? A gente está vendo aqui. Só o que é que acontece? Com o chute que ela deu foi tão forte, mas tão forte, que ela conseguiu, a bola conseguiu acertar a mesa onde estava o troféu e conseguiu quebrar o troféu, certo? Então aqui nós vamos ter o quê? A própria personagem, no caso a Julieta, ela vai quebrar o troféu que ela tanto fez para o campeonato dos meninos. Então a gente está vendo aqui
que essa tirinha, ela realmente vai ter a mesma estrutura de um texto narrativo, né? Com o começo, meio e o final, certo? Então, com base no texto, com base nas imagens, nós iremos resolver agora a nossa atividade, certo? Então, vamos aqui. A nossa primeira questão fala o seguinte: quais personagens participam da história em quadrinhos? Né? Então, a gente vai ter o quê? 2, no caso, a Julieta e o menino maluquinho, porque são através deles que o enredo, a história começa, né? A gente viu que o menino maluquinho vai falar com a Julieta, que vai ter o campeonato e não tem o troféu, e ela, como gosta muito dele, vai construir o troféu. Então, os personagens principais são eles 2, certo? Depois, em resumo, qual a situação vivenciada na HQ Julieta em A Taça é Dela, certo? Então, ele pede bem para você resumir isso aí. O menino maluquinho, né, pede a Julieta que crie uma taça para o campeonato de futebol. Ela atende o pedido e é convidada a dar o pontapé inicial do jogo. Com esse pontapé, Julieta atinge a taça e que acaba quebrando. Então, de uma forma geral, em resumo, a história toda é contada dessa forma, certo? Então, vamos passar mais à frente. Aqui na próxima questão, na terceira questão, a gente tem que dizer o seguinte: a fala normal prevalece em quase todos os quadrinhos, mas há outros tipos de fala no decorrer da história. Qual a situação apresenta o quadrinho que vem representar um grito e qual o contexto, certo? Então, nós vimos aqui, quando a gente estava estudando as histórias em quadrinhos, que em alguns momentos a gente vai ter as onomatopeias, que são aqui a figura de linguagem, em que realmente vai dar de uma forma contextualizada, de uma forma verbal, né, aí os sons que acontecem no mundo. Então, justamente no terceiro quadrinho, Julieta vai expressar um grito de desespero ao aceitar construir a taça. No caso, ela vai dizer: ai meu Deus, o que é que eu faço? Porque como o menino maluquinho havia pedido isto a ela, então ela procura atender, certo? Então isso é marcado no terceiro quadrinho. E outro também, no oitavo quadrinho, há uma onomatopeia, como eu havia falado, que representa o grito de esforço que Julieta, que está empenhada na criação, né? Então aqui a gente vai ter esse barulho, esse grito, né, quando ela consegue aí fazer essa taça, ok? Quarta questão: qual quadrinho representa o pensamento? Lembram que quando a gente estava na aula passada, ao estudar os balões, a gente viu que até mesmo o pensamento é uma forma de nuvem, certo? Qual a situação apresentada? Então lá no quarto quadrinho, quando Julieta tem a ideia de pedir ajuda para a professora da escola, e o balão da fala mostra o seu pensamento, enquanto ela encaminhava, né? Eu espero que ela esteja na escola, porque justamente a professora de artes é quem vai ajudar a Julieta a moldar lá com a argila, com o barro, a taça do campeonato, certo? Quinta questão: além dos balões de fala, existem algumas palavras soltas que possuem um significado em si, pois se tratam das onomatopeias, como eu havia falado, os barulhos, os sons, certo? Quais as onomatopeias presentes na HQ? Então a gente vai ter aquele da passada, né, da questão passada, bloch, ufa, uau, pimba, crass, certo? Que são justamente as onomatopeias que estão ao longo do texto. Ok? Sexta questão: o que essas onomatopeias representam no contexto da HQ? Então vamos lá. Representa um grito. Blush dá uma ideia do material da taça foi jogado na mesa, né? Na hora que ela coloca a argila lá na mesa. Ufa remete à ideia de alívio. Pimba faz alusão ao som que foi produzido quando Julieta chutou a bola. E por fim, crass, que representa o som da bola acertando a taça, né? O barulho quando a taça quebra, ok? Então, como na questão 5 vocês colocaram quais eram as onomatopeias, na questão 6 vocês vão colocar o que representa cada um deles, certo? A sétima questão,
nós vamos ter o seguinte, além das onomatopeias, que outros recursos visuais você percebe na história, né? Então, aqui a gente vai questionar a questão do movimento, né? A gente vai ter nas imagens a questão do movimento, né? Ela caminhando, ela montando o troféu, né? Ela chutando a bola. Então, a gente vai ter o movimento, né? A ideia de movimento que é dado dentro da HQ, dentro dos quadrinhos, ok? Então, essas foram as questões que nós iremos ter na atividade de vocês, certo? Então, agora, nós iremos passar mais à frente, que nós vamos ter o que? A proposta de produção, certo? Que é o que nós vamos se preocupar um pouco mais nesse momento. Na aula passada, nós estudamos a parte mais teórica, de conhecer o HQ, né, a história em quadrinhos, quem são os personagens que mais frequentam essas histórias de quadrinhos, quais os autores que vêm marcar essa produção, e agora é a vez de vocês de produzir uma história em quadrinhos. Agora nós vamos ver como o nosso material vem trabalhar. Agora é sua vez, você acabou de ler uma história em quadrinhos e já conhece seu formato. Que tal utilizar suas habilidades gráficas para fazer algo parecido? Leia o trecho inicial do romance As Aventuras de Tom Sawyer de Mark e depois transforme em um HQ, com bastante capricho e cuidado. Gente, como é isso aqui? Vocês irão ler o texto, né, das Aventuras do Tom. Nós iremos ver aqui que o texto é cheio de falas. E o que é que vocês vão fazer? Primeiramente, a gente vai ler o texto, vamos ver aqui, certo? Capítulo 1, Tom, ninguém respondeu. Tom, nada. Então, o nosso material, ele vai seguir, certo? Com a parte do texto. Então, vamos ver aqui, ó. Ele é cheio de fala. Sempre gostava de saber onde se meteu aquele rapaz, Tom. Silêncio absoluto. Aí ele segue aí com o texto, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler todo o texto. Vocês vão prestar atenção nas falas de cada situação, certo? Então, ele é um texto, que no caso só tem um capítulo, então vocês vão ler ele todo, olhar as falas, certo? Então, o que é que vocês vão fazer após a leitura desse texto? Nós vamos fazer o seguinte, para produzir HQ, fique atento aos seguintes itens. Primeiro, faça um roteiro para saber o que será desenhado em cada quadro, procurando capturar os momentos essenciais. Ou seja, vocês vão resumir a história, né? Após resumir a história, certo? Vocês vão fazer o seguinte. No início, capriche na caracterização do ambiente. Fique atento aos detalhes que o texto apresenta. Então, vocês vão ver quem são os personagens e vão desenhar esses personagens da melhor forma, do modelo de vocês, certo? Utilize recursos próprios das HQs, como as onomatopeias e as linhas cinéticas, que é justamente os quadrados, certo? Ou as outras expressões que vocês querem colocar. Utilize balões como suporte para as falas dos personagens. Então, nós vimos que a fala dos personagens é toda em balões e mantenha o mesmo padrão nos desenhos, preservando a qualidade até o final. Ou seja, do mesmo modelo que vocês criaram o personagem lá no primeiro quadrinho, vocês têm que seguir eles até o final, certo? E as falas dos personagens, está tudo no texto, certo? Agora, para dar uma ajuda a vocês, nós iremos ver, certo? Aí, nos slides, ok? Como uma forma de revisão para vocês produzirem aí o texto de vocês, certo? Então, vamos lá. Para a aula do sexto ano de hoje, nós estamos justamente na unidade 3, capítulo 2, estudando as histórias em quadrinhos. Então, o que é que nós vamos ter hoje? Como criar as histórias em quadrinhos, né? Porque vocês precisam desse suporte para fazer justamente o texto de vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês irão fazer, ok? Vocês irão pegar aí a folha de caderno de vocês, vocês vão pegar uma régua, lápis ou caneta e vocês vão fazer os quadrinhos, certo? Conforme a história que vocês irão contar. Depois de demarcar aqui as histórias em quadrinhos, os quadrinhos, né? O modelo que vocês querem, vocês vão montar agora o quê?
os balões, né, dependendo de como vocês esquematizaram aí o texto de vocês, vocês podem fazer até um resumo numa folha de papel para vocês depois, né, colocarem aqui os balões, certo? E em seguida, colocar também os personagens, ok? Então aqui, só para a gente fazer uma revisão. Os balões nas histórias em quadrinhos. Lembram, né, que esse aqui mostrando questão de socorro, quando ele é todo pontiagudo. Esse que é o mais redondo, né, que é o texto realmente em si, sem grandes expressões. E o que nós temos aqui em forma de nuvem, que são justamente os pensamentos. Então, eles é o que vocês irão colocar aqui para montar o HQ de vocês, certo? Depois, lembrar das onomatopeias, que até na nossa produção está pedindo, que é justamente os barulhos que poderão acontecer. Vocês vão ler o texto de vocês e vão ver o que é que isso pode ser apresentado da melhor forma, certo? Em seguida, né, como eu coloquei aqui só um exemplo para vocês, vocês vão desenhar os personagens. Prestem atenção que conforme esse personagem inicia lá na HQ de vocês, ele tem que seguir até o final, certo? E sempre lembrar, as falas, né, elas são dentro dos balões, ok? Nada de escrever fora, coloca sempre o balão. Então, olha aí o tamanho de que é a letra de vocês, o desenho de vocês, para vocês montarem a história, ok, de vocês. Então, depois que vocês montarem, né, o personagem, o texto, vocês vão colorir da melhor forma aí que vocês acharem. Então, façam esse desenho bem caprichado, certo? Preste atenção que realmente a gente precisa ler o texto dentro do balão. Então, faz o balão um tamanho maior, certo? E você pode colorir o texto, a sua HQ da melhor forma, do jeito que você quiser. Então, solta a imaginação, né? Usa a canetinha, usa o lápis de cor, o giz de cera, e vocês podem montar o HQ de vocês da melhor forma possível, certo? Então, vocês vão caprichar aí, certo? No material de vocês, ok? Quem também quiser não fazer só no caderno, vocês podem pegar uma folha de papel ofício, né? Fazer todo o HQ de vocês lá, porque o papel está em branco, certo? Dividir bem direitinho da melhor forma que vocês acharem. E depois vocês podem grampear aí no caderno de vocês como atividade sendo feita, certo? Então, vocês têm duas opções. Ou faz na folha e passa para o caderno, ou já faz no caderno. Lembrando que é você que vai fazer os quadrados, os personagens, os balões e pintar da melhor forma, certo? Então, sexto ano, essa foi a nossa aula de hoje, ok? E uma boa produção. Até a próxima!